aula de missiologia, é a matéria de número 22 que nós estamos realizando, a nossa matéria 22 de missiologia. Então, você que está conosco, muito bem-vindo para estar conosco ao vivo neste momento, onde nós vamos dar início aí a mais uma matéria. Que Deus abençoe você, aluno, do nosso curso básico de teologia. Já estamos chegando às matérias finais, né? Que bênção, glória a Deus. Você chegou até aqui, você fez todas as matérias e já estamos aí nas matérias finais. Então, você é muito bem-vindo a estar conosco aqui neste momento para participar de mais uma aula de missiologia. Nós já gravamos a primeira aula, você já assistiu a aula passada, que foi a introdução. Nós falamos o que é missiólogo, missiologia e missionário, essas três vertentes dentro de missões, né? Então, hoje nós vamos falar aí sobre a missão que está envolvida esta área de missões. Nós vamos falar qual é a missão, qual é a determinação, como que tem que fazer, qual é o ID, por que que nós fazemos isso. Então, nós vamos falar um pouco nesta noite sobre isso. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, tá? Já está conosco o Marcelo, boa noite, a paz do Senhor, nosso irmão Marcelo, que já está ao vivo conosco aqui no nosso canal do YouTube, tá? Você também é convidado a estar conosco aí no nosso canal. Nós já voltamos, estamos gravando, passamos aí um início de ano 2023, um pouco turbulento, mas graças ao nosso bom Deus, houve aí uma estabilidade nessa turbulência. Então, nós já estamos de volta às gravações e você é muito bem-vindo. Deus abençoe. A aula é missões, missiologia é a matéria, e essa é a segunda aula. Nós estamos gravando ao vivo para você aí, aluno da Faculdade Teológica CETAD. Temos a novidade, né? Você já sabe que nós temos aí o nosso aplicativo da Faculdade CETAD, que saiu para agilizar o acesso, para melhorar o acesso. Estamos disponibilizando todos os nossos cursos lá, e você é nosso convidado para instalar aí o aplicativo, né? O aplicativo ele só é instalado no Android, tá bom? O celular com Android. Se você tiver um iPhone, talvez não dê certo a instalação, mas ele funciona pelo navegador, do seu navegador da internet no celular. Não precisa instalar ele para funcionar. Ele funciona tranquilamente, tá bom? Então você é meu convidado. Anailton, boa noite, a paz do Senhor Jesus já está conosco aí, mais um dos nossos irmãos alunos, para estar acompanhando esta aula aqui ao vivo. Que Deus abençoe os irmãos. Nós ainda queremos gravar mais uma aula ainda hoje no nosso curso médio, né, que é Administração Pastoral. Amanhã já vai estar na grade aí do curso médio do nosso aplicativo, essa matéria Administração Pastoral. Ainda não foi carregada no app, mas logo, logo já vai estar tudo aí para aqueles que estão fazendo o nosso médio. Então, meus amados irmãos, o nosso curso básico ele é gratuito, acesso, você pode acessar gratuitamente, você pode estudar as matérias, você pode se aperfeiçoar, fazer as suas anotações, assistir às videoaulas. Nós não restringimos o acesso aos irmãos às matérias, tá bom? Somente o médio e o bacharel, que são já cursos pagos à parte. Para ter acesso a eles, tem que ser feito aí um pagamento à faculdade, aonde você vai fazer um pagamento e você terá acesso. Qualquer dúvida é só fazer contato com a secretaria, e no nosso aplicativo nós já temos aí tudo disponibilizado para você, bem esclarecido. É só entrar lá nos ícones, ali no ícone pagamentos, que ali tem todos os valores dos cursos. Vamos lá, meus irmãos, vamos para mais uma aula aí. A paz do Senhor, Valdeci, já está conosco aí. Saudade de falar com os irmãos ao vivo aí, né? Mas nós já estamos de volta. Nós vamos gravar todo dia, viu, irmãos? Todo dia nós vamos gravar uma aula, todo dia, à noite, às vezes às 19, às vezes às 20, às 22, vai depender aqui da minha disponibilidade, mas nós vamos gravar aí videoaula todos os dias, já começamos a partir de hoje aí. Então, não perca as matérias que virão. Temos um projeto para esse ano de 2023, onde nós vamos falar a Bíblia
versículo por versículo, com análise do hebraico, análise do grego. Vamos começar aí essa jornada, se Deus assim permitir, Gênesis até Apocalipse. Não sei quanto tempo nós vamos levar, talvez o ano inteiro, mas já estamos aí para começar. O nosso curso do bacharelado, já iremos começar rapidinho, talvez agora no final de março, para abril já vamos iniciar o nosso grupo de alunos do bacharel. Então fique atento lá no grupo, tudo nós postamos lá no grupo dos alunos do Telegram, também do WhatsApp. Nós temos um grupo de alunos do WhatsApp, mas estamos querendo parar com esse grupo de aluno. Nós não queremos mais ter vários grupos de alunos, nós queremos um grupo de alunos único, onde todos farão parte e receberão todas as informações juntos. Nós queremos facilitar as informações e não complicar. Já temos o aplicativo e temos tudo lá. Queremos montar só o grupo do Telegram, vai ser um grupo único, então você que faz o médio, o bacharel, que faz a série A Mexicana Liftável, você que é aluno da faculdade, que se matriculou, faça parte do grupo de alunos do Telegram. Aí no nosso aplicativo tem um ícone, é só clicar nele, vai abrir aí uma imagem do Telegram, você clica e será direcionado diretamente para o grupo de alunos. Então vamos lá? Vamos aqui para a nossa segunda aula. Vamos aumentar aqui isto. Então vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa segunda aula de missões. Nossa missão. Para poder falarmos da nossa missão, nós vamos fazer aqui uma análise, vamos usar a perícope do texto de Mateus 28. Então abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 28 e o versículo 18 ao 20, tá? Deus abençoe, glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe, meu irmão, top demais, oh glória. Deus abençoe sua vida. Então, abra a sua Bíblia. Toda vez que nós estudamos, é bom você ter na mão uma caneta, pega aí a sua caneta. Você tem que ter nas mãos aí, ó, um caderno para as suas anotações. Pega um caderno, comece a marcar suas anotações, porque você fazendo as suas anotações, você não esquece do que você está aprendendo. Então, todo explorador tem que ter um caderno com anotações. Eu também tenho aqui as minhas anotações. Às vezes eu não faço em caderno, faço em folhas avulsas. Olha aqui, ó, tá vendo? Todas as minhas anotações. Olha, faço as anotações para poder estudar, tá ok? Então tem que fazer isso aí, tem que ter as suas anotações. Isso é um trabalho do explorador. O explorador, ele faz suas anotações, ele anota uma palavra que ele acha interessante, uma palavra difícil, para ele pesquisar no dicionário, significado, tá bom? Acredito que o áudio está ok para os irmãos aí, está tudo bem? Deus abençoe a todos. Depois você entra, meu irmão. Anailton, estou dirigindo, pastor, depois eu entro na aula. Entra aí, vai, dirige aí, depois você assiste, fique na paz. Então, meus amados irmãos, também a Bíblia, tá? É necessário que você tenha aí a sua Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia guerreira que eu tenho, né? Já está bem usada, bastante rabiscada, cheia de anotações. A Bíblia que eu gosto de usar, que é a Bíblia Thompson, que é a edição contemporânea. Então vamos lá, vamos iniciar. Mateus, capítulo 28, versículo de número 18. Vamos ver aí o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então está aí esse texto que nós vamos falar um pouco sobre a nossa missão, a missão da igreja, a missão daqueles que são chamados, né?
que estudam a missiologia, que tem essa chama missionária no coração. A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, é uma igreja missionária. Ela tem que fazer missões. Nós não vamos aqui falar muito sobre como fazer isso. Nós estamos no curso básico, nessa aula de missiologia, que é o estudo sobre missões. Nós vamos falar só o básico, né? Vai ter um aprofundamento mais quando você fizer médio bacharel. Nós vamos abordar aí assuntos específicos. Mas nessa segunda aula, falamos sobre missiologia, missiólogo, missionário, missões. Então, nessa segunda aula, nós vamos ver só um pouco, uma base, não vou me aprofundar tanto, mas nós vamos falar sobre a missão, o que é e o que devemos fazer, o que nos foi pedido, o que a igreja faz. Será que a igreja do século XXI está verdadeiramente envolvida nesta palavra? Nós vamos ver isso nessa segunda aula, fazer uma análise, para que nós possamos despertar em nós esse Espírito Santo que em nós habita e nos faz ter esse desejo de pregar o Evangelho, pregar a palavra. Né? Várias maneiras de pregar, várias maneiras de evangelizar, e nós temos que ser pessoas inteligentes, pessoas que tenham uma intuição espiritual e uma inteligência, sabedoria. Né? Quando nós lemos a palavra de Deus na Tanar, lá no livro de Shemot, né, Êxodo, no capítulo de número 31, e Deus chamou a Bezalel, né, pelo nome, para poder criar, fazer os utensílios do tabernáculo da casa de Deus. Nós vamos ver lá que na Tanar, na Torá, está escrito que Deus disse a Moisés que Deus derramou sobre ele inteligência, habilidade e conhecimento. Inteligência, habilidade e conhecimento. Porque Deus, ele capacita pelo seu Espírito. Então, quando nós falamos de fazer a vontade do nosso Pai Celestial, nós temos que entender que quando você começa a estudar as Sagradas Escrituras, nós não estamos só lendo letras de uma lei morta. Não. Nós estamos lendo palavras, letras, palavras que foram escritos por homens, porém esta palavra, que é uma semente transmitida pela vocalização humana, que tem o poder de nos trazer a mente de Cristo para a nossa vida. Então você tem que ter uma mente aberta, você tem que ser um explorador. Eu sempre bato nessa tecla. Não seja um turista. Turista só quer ter status. Tem pessoas que fazem curso porque querem um certificado, fazem 10, 15 provas num dia, mas não estudam, não leem, não assistem, não têm um espírito explorador. Outrora, todos, desejasse eu que todos tivessem esse espírito explorador, de se desenvolver, né? Não ser um papagaio, mas ter esse sentimento de ler a Escritura, procurar examinar o texto, fazer uma boa exegese, uma hermenêutica, né? Usar da homilética também na hora de falar da mensagem. Então, o que nós queremos nesse curso, a nossa faculdade, o intuito é fazer você um ser pensante, uma pessoa que tire as suas próprias conclusões através de estudos que você irá fazer debaixo de uma oração, debaixo de uma busca espiritual, porque se eu olhar a Bíblia de uma maneira material, irmão, se você procurar a Bíblia
só de uma maneira material, você não vai encontrar nada nela. Mas se você procurar ela com sentimentos espirituais, você vai encontrar o próprio Deus falando com você, aquecendo o seu coração e te orientando para aquilo que você deve fazer. Então, nós temos aqui este evangelho, o qual foi escrito por Mateus. Consequentemente, ele escreveu aí aos judeus, e você já fez a matéria de O Evangelho, onde nós falamos sobre isso. Então, nós temos aqui um Senhor Jesus, que é da raiz de Jessé, que é o leão da tribo de Judá, e este homem se aproxima dos seus discípulos, olha o versículo 18, e se aproxima dizendo: olha, toda a autoridade, algumas traduções, todo poder me foi dada no céu e na terra. Então, se você puder imaginar o que é todo o poder, foi dado a Jesus no céu e na terra. Ele conquistou, humanamente falando, ele cumpriu todos os preceitos para que ele pudesse, então, ter uma autoridade, ter um poder que seria totalizado para que ninguém pudesse combater contra ele, igual, né? O nosso adversário tentou, o diabo tentou combater com Cristo, mas nunca como um igual, porque Jesus ele estava como homem, mas cheio do Espírito Santo, que o capacitava. Então, o Espírito de Deus capacita o homem para vencer as mazelas do inimigo, as mazelas do adversário. Todos os ataques do adversário podem ser vencidos se você estiver no centro da vontade de Deus. Então, olha aí, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos ver aqui que autoridade, né? No original grego é exousia, uns falam exousia, outros falam exousia, né? Eu ainda estou me aperfeiçoando no grego, não falo grego fluentemente, tá? Eu estudo grego apenas para fazer algumas exegeses, mas eu não sou professor exímio do grego. Então, o grego que eu sei é só o beabá, e nós vamos ficar por aí. Também não é interesse se aprofundar agora, mas no médio bacharel você vai ter aula de hebraico, vai ter aula do grego. Quando você fizer o bacharel, vai ter uma matéria específica, vai ter. Hoje nós temos mais de 250 videoaulas só do grego, tá? Só do grego. Nós temos praticamente um mestrado, um pós do grego, com mais de 250 videoaulas. Está espetacular. Isso aí já é um projeto que nós temos para disponibilizar a todos os alunos da nossa faculdade CETAD. Mas vamos lá. Exousia, né? Errousia. Então temos aí. O que significa esta palavra que foi traduzida por autoridade? Essa palavra, exousia, no grego, significa poder de escolher, liberdade de fazer como quiser. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte: olha, eu tenho o poder de escolher qualquer coisa no céu e na terra. Eu tenho liberdade para fazer. O meu Pai me deu liberdade para fazer. E eu posso fazer como eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Então, Jesus está dizendo: olha, toda autoridade, exousia, errousia, exousia, toda autoridade me é dada. Então, ele está dizendo que toda a liberdade de fazer qualquer coisa é dele. Ele conquistou, foi-lhe entregue, está nas mãos de Jesus. Olha aí. Então, autoridade. Que significa o quê? Influência.
e do direito, privilégio. Então, Jesus tinha toda a influência e também tinha o direito, o privilégio, o poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros, poder de decisões. Tudo isso envolve esta palavra grega que Jesus utilizou para falar que ele tinha autoridade. Então, ele tinha isso, né? Ele tinha todo esse poder. Deus abençoe a paz do Senhor, nossos irmãos que estão aí. Glória a Deus, Deus abençoe. A paz esteja com todos. Edson Donsley, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Então, Jesus ele tinha essa influência. A influência de Jesus era tão poderosa que aonde Jesus ele ia, ele influenciava o lugar. E agora ele está pronto para influenciar. Ele está dizendo: olha, eu vou influenciar os meus discípulos a fazerem o que devem ser feito. Quem está falando isso é o próprio Cristo, o próprio Yeshua HaMashiach. Ele mesmo está dizendo que ele agora tinha todo o poder, que ele tinha essa influência, que agora ele estava à disposição dele todo o privilégio, ele conquistou, ele tem o direito, ele pode reger, ele pode governar, ele tem o poder de fazer a vontade, as suas ordens são obedecidas, tanto no céu como na terra. Se ele desse uma ordem para a água ia obedecer. Se ele desse uma ordem para o vento ia obedecer, como os próprios discípulos contemplaram essa autoridade de Jesus. Então, essa palavra ela é bem complexa. Essa palavra traz não um simples poder, mas traz uma essência que envolve todo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí. O principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, potestades espirituais. Esse era o poder que nós temos que enxergar. Este é o poder que Jesus está falando que ele tem. Então, Jesus está falando aos discípulos: olha, eu sou o principal, tá? O mais poderoso foi dado a mim. Né? Entre todos os seres criados, anjos, potestades, espirituais, tudo, eu sou superior. Então, todo poder me é dado, no céu e na terra. Vamos chegar lá. Estamos fazendo um exame aqui, não tão aprofundado, mas já dá para nós entendermos que Jesus ele abre o seu discurso demonstrando que nada está superior a ele. Perceba que, imagine Jesus falando para você ir para um lugar e às vezes você pode ficar com receio, mas quem sou eu para ir lá? Só que você está indo em nome de alguém. E esse alguém que te mandou fazer, ele está dizendo: eu tenho toda a autoridade. Eu tenho toda a influência, eu posso gerar todo o privilégio para a sua vida. A minha vontade será realizada em você. Então, não se preocupe, porque tudo está na minha mão. Oh, glória a Deus. Já estou sentindo esse retorno aqui na aula, já estou sentindo a presença de Deus. Quando nós falamos de missões, nós temos que entender primeiro quem é que nos mandou ir, quem é que determinou a noiva para fazer tal ato. Então você tem que entender quem é o Senhor que lhe encaminhou, quem é o Senhor que te chamou, quem é o Senhor que te trouxe a este lugar, quem é o Senhor que te colocou diante deste vídeo. Quem é o Senhor que te conduziu através de um equipamento tecnológico e digital, navegando
por uma onda que rompe os ares e faz essa comunicação ao vivo com uma pessoa que está aqui na cidade de Campinas, gravando este vídeo e te dizendo que o teu Deus que te chamou, ele tem todo o poder. Mas não é um simples poder. Ele tem toda a influência, ele tem todo o privilégio, ele tem poder de decisão, ele é o mais poderoso entre todos os seres criados, ele é superior ao homem, às potestades, ele é superior a tudo. Então não se preocupe com o que está acontecendo na sua vida. Se você está cumprindo a ordem de Jesus, fique tranquilo. Se você está no centro da vontade de Deus, confie no teu Senhor, porque quem te mandou, ele tem todo o poder. Então, essa era a imagem que Jesus estava passando aos discípulos, que eles entendessem, primeiro, quem é o que está mandando. Segundo, quem é o que está determinando uma ordem, uma ordenança sobre a vida deles. E essa ordenança era para ser cumprida, não era para ter medo. E ele ainda vai mais longe, olha, não é só aqui não, é no céu, é na terra. Eu não vou entrar na profundidade aí da palavra, mas é em todo lugar. E ele fala no versículo 19, ó, ide. Então, primeiro, no versículo 18, Jesus dá a entender, né? Jesus, ele demonstra que nada foge do controle dele. Como nós vimos na aula passada sobre a introdução, nós falamos sobre o Senhor Jesus, né, alguns assuntos que ele tratou. Nós vemos aqui, então, Jesus também, ao direcionar aos discípulos, ao chamar alguém, primeiro ele mostra que ele é superior a tudo. Então, primeiro ponto, você tem que entender que Deus é maior. Se você não entender que Deus é maior, sabe qual é o primeiro pensamento seu? Mas eu devo ir? Vai dar certo? Será que isso que eu tenho que fazer, será que é o correto? Vem as dúvidas. Então Jesus, ele tira as dúvidas dos discípulos dizendo, olha, eu tenho todo o poder, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, ide, porque a minha autoridade estará sobre vocês. Esse ide é para aquele que se aproxima de Jesus. Isso aí é uma força de movimento, ide, não é para ficar parado. É uma força motriz. Tem que se movimentar. Estamos vivendo dias em que muitos da igreja estão ficando parados. Paz do Senhor, todos os irmãos. Josivan Fortunato, Deus te abençoe, meu irmão. Então, muitos estão ficando parados, mas cadê o id? O id é uma força de movimento. É um verbo que indica que você vai ter que se movimentar. Você tem que sair dessa estagnação. Você tem que fazer algo. Não dá para ficar aguardando, parado. Mesmo mediante todas as perseguições, os nossos antecessores da palavra nunca pararam. E graças a eles não pararem, o evangelho alcançou o mundo. E agora é hora de parar? Não, não é hora de parar. É hora de avançar. Então, quando nós falamos de missiologia, que é o estudo de missões, nós temos que avançar. Não quer dizer que você tem que pegar aqui um avião, ir para o exterior, outras culturas. Na sua casa, no seu bairro, na sua igreja onde você congrega, nas suas reuniões, esse id é um movimentar de realização, é estar fazendo algo. O que nós estamos fazendo? O id não é só caminhar, mas é uma ação de movimento. Isso é o id. Olha, vamos ver aqui.
ide. No grego, poreutentes, 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 né? Poreutentes, no grego, e foi traduzido como ide. Mas a palavra grega, pereutentes, ele é uma raiz grega que vem do pereuomai, que significa conduzir, transportar, transferir. Olha aí. Então, esse id não é você caminhar. A id. Vou pegar aqui onde? Não. Quando Jesus diz id, ele está dizendo, olha, conduza, transporte, transfira o que você recebeu, o que eu te entreguei, você tem que transferir. O que eu te entreguei, você tem que conduzir em você, transportar em você para chegar a alguém. E pessoas que recebem algo e quer ficar com aquilo. Não pode. Olha, eu vou só ler aqui para você. Ó, olha aqui, né? Eu já falei sobre isso, mas é Atos. Abra sua Bíblia aí, Atos. Ó, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se é Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou ler para você o que está escrito aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Olha para nós. Os dois, fitando os olhos no coxo, disseram: Olha para nós. Esse nós é o verbo que envolve os dois. Olha nós. Não é singular. Né? Não significa uma pessoa, é nós. Os dois. Olha para nós. Olha para nós dois. Os dois estão juntos. Olhe para nós. Olha o versículo 5. E olhou para eles, para os dois, esperando receber alguma coisa. Olha o versículo 6. Disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Prestou atenção na leitura? Pedro e João iam subindo, encontrou o coxo. Não vamos fazer uma análise agora desse texto, mas vale até uma análise textual. E disseram para ele: Olha para nós. O nós está envolvido Pedro e João. E quando ele olha para eles, esperando receber alguma coisa, você pode ler aí no versículo 6 que Pedro toma a frente. Pedro toma a frente. Aí Pedro fala: Olha, eu, né, não tenho prata, não tenho ouro. Pedro está falando dele. Pedro não está falando nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Ele está falando no singular dele. Pedro não está falando de João, Pedro está falando dele. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, ele não incluiu João. Ele disse o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós só podemos dar o que nós temos. Então, quando Jesus disse ide,
Ele está dizendo, olha, ide, porque você recebeu alguma coisa e você tem que agora ir. A palavra pereomai, que significa conduzir, transportar, transferir o que você tem. Agora, se você não tem nada, meu irmão, você não vai dar nada, você vai ficar só olhando. Mas você recebeu algo de Deus, eu tenho certeza que você recebeu. E por que você não transfere? Não transporta isso para pessoas que estão precisando. Ah, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas a sua história de vida, as suas experiências, o seu saber, ele vai surtir efeito na pessoa que está lhe ouvindo. Se você falar o que você vivenciou, o que Deus fez na sua vida, vai fazer como muitos. Ah, eu fui isso, eu fui assaltante, eu fui bandido. Irmão, no nosso passado, nem Jesus quer saber. Ele falou que já jogou no mar do esquecimento, nem se lembra mais. Mas quando você for falar algo para alguém, fale o que Jesus fez. Olha, Deus me deu um novo sentido de vida. Jesus me transformou. Eu não tinha um rumo na minha vida, mas Jesus me deu um rumo, me trouxe paz. Hoje eu tenho paz. Você tem que falar do que você tem, não do que você era, o que você tinha. O que você tinha não importa. O que importa é o que você tem. E você só pode dar o que você tem, você não pode dar o que você tinha. Você já perdeu. Não gosto muito de falar do meu passado, por quê? Porque o meu passado eu não vou dar para ninguém. Mas o que eu tenho, eu te dou. Então você tem que transferir o que você tem, o que está na sua mão. Então, quando Jesus diz ide, quando ele fala aos discípulos, ide, ele está falando que ó, vocês têm que conduzir, vocês têm que transportar, vocês têm que transferir. Essa é a ação de movimento. Essa é a ação de movimento. Não é só viajar para outro país, não é só viajar para outra nação, não é só viajar para outro continente, não. Você pode gerar essa ação de movimento com o seu amigo, você pode gerar essa ação de movimento na sua família. Olha, deixa eu falar algo para você aqui. Estamos aqui, deixa eu falar algo para você. Às vezes você pega um feriado prolongado, você trabalha de sol a sol. Você pega um feriado prolongado, você vai visitar sua família. Você vai visitar a sua família e você não cumpre o ID na sua família. Porque você vai lá passear, você se diverte, você quer sair, você vai para a praia, você vai para tanto lugar e a sua família está precisando de uma palavra de salvação. Cumpra o ID. Chegue na sua família, você ficou o ano inteiro sem ir lá, você pisou. Irmão, eu quero fazer uma oração, meu pai, para você. Faz um ano que eu não venho aqui, eu quero fazer uma oração para você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, eu quero transferir, eu quero transportar, eu quero conduzir o que eu tenho nesta família agora. Isso é cumprir o ID de Jesus. É quando você transfere o que você tem para aquele que não tem. Né? Olha os irmãos participando, olha que bênção. Glória a Deus. Cailson Silva, cheguei, glória a Deus. Aí os nossos irmãos Cícero José Brito está conosco. Boa noite, pastor. Eu estou em Bofim, Roraima. Muito boa essa aula. Deus abençoe, pastor. Amém. Irmã Solange Mendes. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Eduardo Costa, essa aula é do básico, passou do médio. É do básico, meu irmão Eduardo. Estamos aqui no básico, tá? Missiologia, é a matéria de número 22. Manda pregar o evangelho, não o que era. É isso aí, irmão Edson. Eu sou contra ficar pregando o que você era, meu irmão. Você já nasceu de novo, prega o que Jesus fez. Que ele fez em mim, falar o horário que ele fez em mim, isso, a obra. Passou o problema é que hoje está faltando tanto palavra nas igrejas que não está tendo nada para oferecer. Esse é outro problema, meus irmãos, outro problema. A igreja, você vai, olha, tem uns cultos que você vai, só Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor, essa palavra se cumpriu exatamente hoje em minha vida, pastor Gilmar. Deus abençoe, nosso irmão top, que Deus abençoe. A bênção é grande. Irmãos, está faltando isso. O que nós estamos falando, o que eu quero passar para você é que você tem que pôr.
a sua mente de Cristo para trabalhar. Você tem que olhar as palavras do Senhor e entender que Deus te chamou, te capacitou e te deu algo. E isto que Deus te deu tem que ser transferido. Isso é o id, a palavra poreutentes, né? Poreutentes, da raiz grega poreumai, conduzir, transportar. Mas não é só isso não, tem mais coisa aí. Persistir na jornada iniciada, continuar a própria jornada. Então você vai persistir naquilo que você iniciou. Tem pessoas evangélicas que estão parando, iniciaram, né? Hoje muitos dizem o primeiro amor. Não vou falar primeiro amor, e se o Espírito Santo está na pessoa, o amor é o mesmo. Mas parou. Não persiste mais na jornada que ele iniciou. Então, ide, persista na jornada, continue. Seguir alguém, tornar-se seu adepto. Ide. Você vai transportar, transferir, você vai formar discípulos, adeptos. Vão se tornar também discípulos de Jesus. A ideia é que apenas indo, se movimentando, os primeiros discípulos e o restante da comunidade de crentes seriam capazes de cumprir a missão. Então, para se cumprir a missão, tem que ir, tem que se movimentar, tem que ter uma ação de movimento. Uma ação de movimento de mente, alma e coração. Uma ação de movimento, espírito, alma e corpo. Olha aí, eu já tô te dando aqui três maneiras de ter uma ação de movimento. Né? Por exemplo, corpo, movimento físico, você vai. Se você não pode ir, você dobra o joelho na tua casa e ora para quem está lá. Isso aqui é ação de movimento espiritual. Está cumprindo o ID. Ação de movimento espiritual. Peraí, eu vou orar porque a oração ela pode movimentar o mundo espiritual a favor de quem está lá fazendo uma ação de movimento físico. Corpo, alma e espírito. Corpo, espírito e a alma, o meu eu. O meu eu. Agora eu vou ter uma ação de movimento, ID, uma ação de movimento. Transferir, transportar, conduzir o que eu tenho no eu. Que a boca fala que o coração está cheio. O que você tem guardado? O que você tem transferido para a sua esposa? A esposa para o seu esposo? O que você tem transferido para os seus filhos? O que você tem transferido para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu bairro, para a sua rua, para a sua comunidade que você participa? O que você tem transferido? O que você tem passado? O que você tem? Não é fácil, né, meu irmão? Não é fácil. Ide. Olha o que tudo isso aí está envolvendo o ide. Eu estou falando do ide. Então, Jesus conforta os discípulos dizendo, olha, todo o poder, toda a autoridade está sobre mim. Se eu falar que vai chover, chove. Toda a autoridade não sai na terra. O que eu determinei na sua vida vai acontecer. Você tem que crer. Se estiver no centro da minha vontade, o que eu determinei vai acontecer. Ninguém pode romper, ninguém pode parar, ninguém pode deter o que eu, o Senhor, determinei na vida daqueles que eu envio. Ó, não pode. Então, primeiro ele já demonstra que ele tem. E agora ele vai falar ide, ação de movimento. Ide, tem uma ação de movimento. Vamos lá. O ir é estabelecido como elemento fundamental. Para quê? Através do deslocamento, outras nações tivessem a oportunidade de ouvir acerca do Evangelho e serem discipuladas através do ensino. Então, o ir aí, que Jesus estabeleceu, é fundamental. É fundamental. Essa ação de movimento, ela é fundamental, porque através desse deslocamento, outras nações vão ter a oportunidade de ouvir acerca do Evangelho. Outras nações, eu ainda vou abrir mais o leque. Outras pessoas.
Porque se você pode cumprir o ID aqui, você pode cumprir o ID na tua rua. Então, se você cumprir com esse ID, Jesus, esse verbo ID, por eu omai, você cumprir o verbo por eu omai, na raiz grega, né, de conduzir, de transportar, de transferir, de ensinar, vidas serão alcançadas. Você sabia que você cumpre o ID dentro da sociedade, dentro da eclesia que você está? Meu Deus, irmãos, quanta gente que dentro da sua própria congregação não cumpre o ID. Não dá o que tem para aqueles que estão lá. Às vezes o irmão vem do trabalho quebrado, precisando de uma palavra, está precisando receber algo, você tem e não dá. Não, eu quero chegar lá, ficar sentado, adorar a Deus e ir embora. Eu sempre aprendi, sempre ensinei que o segredo de receber é dar, é dando que se recebe. Eu sempre gosto de contar que tinha um rapaz que ele chegou para mim e disse: pastor, ninguém me dá presente. No meu aniversário eu não ganho presente de ninguém. Eu falei: mas você já deu presente para alguém? Tem pessoas que querem receber presente, irmão, mas não dá presente para ninguém. Como é que você vai receber presente se você não dá presente para ninguém? Então você comece primeiro a presentear as pessoas e com certeza as pessoas serão impulsionadas a te presentear também. Então quanto mais você dá, mais você recebe. A lei da semeadura, olha aí, você já falou, já pensou. Então, nossa missão, estamos debaixo daquele que tem todo o poder. Nossa missão, ação de movimento. Você não pode deixar de ter ação de movimento. Ide, ação de movimento. Tem gente que acha que para cumprir o ID tem que ser no púlpito da igreja. Exatamente, não. Não. É ação de movimento, é dar o que você tem. Você traz uma pregação, você está dando o que você tem. Se você tem o dom da palavra, o dom do discernimento, se você tem o dom da ciência, está trazendo uma palavra de vida, você está dando o que tem. Mas, infelizmente, tem pessoa no público que está dando palavra de morte. Está matando as pessoas em vez de salvar, de elevar a pessoa a buscar mais a Deus. Complicado. Só pode dar quem tem. Quem não tem, não dá nada. Olha aí. Ai, meu Deus. Ide, portanto, ide e fazei o quê? Discípulos. Discípulos. O que é discípulo? A palavra grega para discípulo, que está lá nesse versículo, é mateteusate. Mateteusate. A palavra grega que está lá, mateteusate. É você aprendiz. Né? Você aprendiz. A raiz grega ali é mateteu, tá? Que é ser discípulo de alguém. Então, se você não sabe quem é aquele que te determinou para que você prossiga com aquilo que ele te deu para dar a alguém, você não fará discípulos. Você tem que fazer o ID, primeiro passo, ação de movimento, e segundo, por causa da sua ação de movimento, vai gerar discípulos na sua vida. Quantos testemunhos eu tenho recebido, irmãos, que devido à minha ação de movimento deste curso aqui na faculdade, muitas pessoas estão se reerguendo novamente. Isso é motivo de eu me alegrar, porque a minha ação de movimento está gerando algo nas pessoas. E eu quero gerar isso na sua vida também. Então você tem que ter ação de movimento que vai gerar algo nas pessoas. Olha aí. Pedro disse: o que eu tenho, eu te dou. Ele está na rua. Olha aí. Glória a Deus. Muito boa palavra. Louvado seja Deus. É uma benção esta aula. Glória a Deus. Então, quero que vocês entendam isso.
Irmãos, todos que estão aos pés do Senhor têm algo para dar, todos, todos. João ali com Pedro, João você não vai ver ele falar nada, ele ficou quieto. Mas lá na frente João entendeu. João entendeu. Né? E aí João começou a entregar o que ele tinha. Olha o evangelho que ele escreveu. Ele mostrou um Jesus espiritual. João entregou as revelações de quem era Cristo que ele tinha recebido. Vou falar de João, né? Ali João ficou atônito, olhando para Pedro, Pedro cheio do Espírito, com autoridade, aquele homem que era dinâmico, aquele homem que era afoito, que não tinha língua presa, que entregava tudo, agora controlado pelo Espírito Santo. Eu tenho para te dar. Levanta e anda. Eu tenho. O que eu tenho, eu te dou. Eu recebi. Aí João ficou meio atônito, olhando aquela cena, mas depois João entendeu e João começou a entregar o que ele. Talvez hoje você está atônito, mas amanhã você vai entregar o que Deus te deu. Oh, aleluia, glória a Deus. Estou muito contente aqui, viu? Estou aqui no meu estúdio de gravação aqui, improvisado aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Então, fazei discípulos. Quando Jesus diz fazer discípulos, está dizendo assim, ensine alguém. Né? Você não faz discípulo, irmão, só pregando no púlpito da igreja. Você faz discípulo quando você vive a palavra de Deus. Pessoas estão olhando para a nossa maneira de falar, nossa maneira de viver, nossa maneira de agir. Pessoas que querem viver a sua vida absolutamente, de qualquer maneira. Ah, não, isso não faz, não tem problema, isso aqui não tem problema, aquilo ali não tem problema. Ficam entrando em discussão de uso e costume. Ah, não, a igreja aqui está errada, a igreja ali está certa. Meu irmão, viva uma vida de fidelidade a Deus, uma vida sincera. Seja uma pessoa idônea, de exemplos, de bons costumes, que venha a crescer. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou de uma época, não se sentava na mesa, para almoçar ou jantar de boné ou sem camisa. Se eu sentasse na mesa sem camisa, meu pai já falava, vai pôr uma camisa para comer. Se eu sentasse de boné, tira o boné para comer. E isso forma o caráter da criança, forma o caráter do homem. Isso aí são bons costumes. Não quero saber se é pecado, se não é pecado. São costumes que moldam o caráter do homem. Então, para você fazer discípulos, você tem que ser uma pessoa que vale a pena alguém se espelhar. Entendeu? Ninguém era pastor da igreja. Quando Jesus disse ide, ninguém era pastor da igreja. É verdade. Ninguém era. Eles iam ser. Eles não eram, eles iam passar a ser. Nós vemos que um pastor cuida do rebanho quando só Pedro ganhou um monte de alma ali. A pregação de Pedro, quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor, né? Quando mandou, eles não eram, mas iam ser. Por quê? Porque eles iam ser? Porque eles iam gerar pessoas que iam segui-los. Eles iam gerar discípulos pela maneira de ser. É isso que eu estou querendo passar para você. Não é ser, mas é a sua postura, a sua maneira de ser, o seu modo de agir, vai fazer com que pessoas entendam, e isso vai gerar um bem comum. Vai gerar um bem comum espiritual nas pessoas que verdadeiramente querem Cristo. Glória a Deus. Olha aí. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, senão nós não termina essa aula hoje. Olha, já vai para quase 50 minutos. Olha aí. Seguir seus preceitos e instruções. Hoje, muitas pessoas não geram discípulos porque estão mais preocupadas em condenar do que a ensinar a palavra como ela é. Preceitos e instruções bíblicos. Né? Tornar discípulo é ensinar, instruir. Olha aí, vamos mais aqui. Só que aqui, aí é para nações, né? Discípulos, fazei discípulos de todas as nações, aqui, ó, de todas as nações.
Quando Jesus diz para que nós façamos uma ação de movimento para fazer discípulos, dar o que nós recebemos para quem quer, ação de movimento, dar o que você tem, e ele fala das nações. Vamos ver aqui as nações. No original grego está escrito etne, etne, que é de etnia. Olha, raiz grega etnos, etnia. Ele está dizendo, não é que você tem que viajar para a França, você tem que viajar para a Europa, etnias. O Brasil, hoje, o Brasil tem várias culturas de vários lugares, né? É um país laico que hoje nós temos. Então você não precisa ir para outro país para poder encontrar uma cultura diferenciada da sua, uma etnia diferenciada, diferenciada da sua. Então, quando ele fala todas as nações, o original ali é etnia, toda etnia. Então, você não pode fazer acepção. Você tem que, e aí nós vamos falar mais na frente, né? Na realidade, nós vamos abordar esse assunto no bacharel. Nós vamos falar sobre missão transcultural, o que é transcultural, cultural. Nós falamos isso no médio, em teologia, já gravamos essas aulas, então não vamos nos aprofundar. Vamos ficar aqui no texto, porque você vai lá na frente, quando você fizer o médio bacharel, você vai abordar esse assunto com mais profundidade. Então, a raiz grega é etnos, etnia. Olha aí. Multidão, seja homens ou de animais, associado ou vivendo em conjunto. Nações estrangeiras que não adoravam ao Deus verdadeiro. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, outras pessoas que não adoram o mesmo Deus que te chamou. Então, você tem que encontrar essas pessoas e falar do que Deus te entregou, e o que você tem, você vai passar a entregar para elas. Aí vem a pergunta: o que você tem para dar, meu irmão? O que é que você tem para dar? Olha aí, vamos continuar aqui. Para que você vai fazer? Então você vai lá, olha, primeiro, versículo 18, Jesus tem toda a autoridade, é o Senhor, ele capacitou. No versículo 19, ação de movimento para se gerar discípulos de todas as etnias. Não é para você escolher uma etnia que você goste, mas não. Não tem limite para da onde virá os discípulos. Não tem limite. Então, os discípulos podem vir de qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer etnia, qualquer cultura, qualquer raça, clero, qualquer lugar você pode gerar um discípulo pela sua maneira de ser, sua maneira de agir, sua maneira de falar. Ver Cristo espelhado é interessante, irmão, porque antigamente se conhecia um crente só pelo jeito dele falar, dele andar, dele se vestir. Dizer, olha, aquela pessoa ali ela é diferente. Hoje, existem evangelhos que estão carnaval gospel, quadrilha gospel, fanfarra gospel, batucada gospel, é tanto cuspida, tanto gospel, que o negócio está complicado. Você não vê mais a diferença de quem é para quem não é, tá tudo junto, no mesmo balaio. Se misturar, meu irmão, tá tudo igual. Então, quando Jesus está falando, olha, fazei discípulos, ide, a sua ação de movimento, a sua ação de viver vai gerar pessoas que vão olhar para você e vão ver essa diferença e vão querer aprender, ter o que você tem. E aí você vai dar o que você tem para essas pessoas. Então vamos lá, continuar aí. É isso. Edson Donsley, Deus abençoe, meu querido. É uma benção. Então, ide, encontrar todas as... Fazendo o quê? Olha, batizando, baptizontes, no grego, baptizontes, da raiz grega baptizo, baptizontes, baptizo, da raiz grega baptizo, que significa limpar mergulhando ou submergindo, lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho. Então, ide,
Entregue o que você tem. E quando a pessoa quiser conhecer mais a Cristo, quiser seguir a Cristo, então você vai também batizando-os, vai limpando-os pela palavra, submergindo no Espírito, submergindo na água, tornando eles limpos, recebendo a instrução, aquilo que você tem. Olha, ensinando-os, didascontes, da raiz grega didasco, né, que significa conversar com outros a fim de instruí-los. Ser um professor. Aqui é muito importante, irmão, porque quando fala ensinando-os, da raiz grega didascontes, perceba que é baptizontes e didascontes, porque isso está no gerúndio. É o que nós chamamos na língua portuguesa de gerúndio, indo, falando, gesticulando, caminhando, tudo no ando, sem parar, ação de movimento constante. Então, é uma ação de movimento constante da igreja, da noiva. A igreja não pode parar de cumprir isso. Quando se fala em missiologia, envolve todas essas práticas. Mas a igreja do século XXI está saindo desse gerúndio. A igreja do século XXI está parando. Paz, meus irmãos, já estão, alguns grupos estão se acabando, estão fazendo diferenciada. Não, agora é tudo assim. Não precisa mais. Não precisa mais. A igreja está deixando de ter uma ação constante. Está deixando. Cancela-se cultos de adoração, cancela-se por qualquer motivo, até por uma ida para o sítio se cancela todos os trabalhos. Não estou falando que não pode ir, né? Mas que o trabalho seja gratificante espiritual, que o trabalho realizado atinja corpo, alma e espírito, que o trabalho seja cristocêntrico, teocêntrico, e não egocêntrico, antropocêntrico. Existem alguns retiros, que eles chamam de espirituais, que são verdadeiros antropocentrismos, é para agradar ao homem e não para trazer Cristo ao homem, mas antropocêntricos. O antropocentrismo tem que sair do nosso meio. O egocentrismo tem que sair. Quem tem que reinar é Cristo. Nós temos que ser uma noiva cristocêntrica. Temos que ser uma noiva teocêntrica. Né? Então, aí temos aí, olha, batizando, ensinando. Então, temos a palavra de didascontes, do grego, que é da raiz didasco, que significa conversar com outros a fim de instruí-los. Ah, peraí que eu tenho uma fofoquinha para você aqui, irmã. Sabe o que aconteceu? Meu irmão, vem cá, eu tenho uma fofoca. Não, a igreja do Senhor não age desta forma. Se você é igreja, você conversa com os outros a fim de instruí-los na palavra, a fim de instruí-los no caminho, a fim de instruí-los e dando o que você tem. Eita, que ensino, hein? Deus. Olha, então, é isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa missão. Estou falando de missão, né? Dentro dessa aula de missiologia, essa segunda aula, a nossa missão, a fim de instruí-los, dar instrução, explicar ou expor algo. Tá? Então temos aí essas duas situações que nós vemos aí, baptizontes e dadiscontes, batizando e ensinando, instruindo, são formas de ação constante. Ação constante. Quando que eu vou parar de ensinar? Quando eu não estiver mais entre os homens. Ou por morte, onde eu passarei da morte para a vida, ou na transformação de corpo, que está em 1 Coríntios, que os que estiverem vivos serão transformados. Então, ou na vinda do Senhor, no arrebatamento, onde eu serei transformado, ou
eu partindo para o Senhor, né? Eu passando da morte para a vida, porque nós estamos morrendo. Eu sempre, irmão, ninguém está, eu vou viver a vida enquanto posso, eu vou viver a vida. Ninguém vive a vida. Todos nós estamos morrendo a vida. Nosso corpo está se deteriorando, a idade está se avançando, o nosso corpo está perdendo a sua validade, nós estamos morrendo aos poucos. Você já nasce morrendo. Ai, Deus, né? Fala assim, é a verdade. Então nós não vamos viver a vida. Nós estamos morrendo a vida. A realidade é essa. Nós estamos morrendo a vida. Então, nesse tempo que nos resta, enquanto nós vamos passar da morte para a vida, nós temos que ter essa ação de movimento constante. Batizando, que é uma ordenança da igreja, instruindo, ensinando, explicando, tudo no gerúndio. Tudo no gerúndio. Olha aí. Os dois verbos no gerúndio, baptizontes e didascontes, particularizam os dois objetivos do discipulado: o batismo, objetivo do evangelismo, e o ensino, meio de educar. O discipulado atinge seu primeiro objetivo no ato definitivo do batismo e é continuado através da contínua atividade do ensino. Então, tem que ser outra coisa que está acabando. Esse gerúndio ensinando está acabando. Eu conheço pessoas que ficam na igreja 2 anos, 3 anos, e não aprendem nada. O pastor não ensina, o diácono não ensina, o presbítero não ensina. Tem pessoas que estão nos cargos e não sabem o que tem que fazer, porque não foram ensinados. Os cultos de ensino estão acabando, irmão. Os cultos de ensino estão virando campanha. Escola bíblica dominical, 2, 3, está acabando. Então, a igreja está deixando de andar. Muito sério. A igreja está deixando de ter uma ação constante, uma ação de movimento. O ID está parando. Está parando. E nós não podemos, a igreja verdadeira, a que faz missões, não pode deixar o ID parar. Olha aí. É o nosso irmão, glória a Deus. Ao nosso irmão mototáxi Valdinei, já nasceu morrendo. Essa foi boa. Ele já nasceu morrendo, né? Porque ele nasce e já tá o físico desenvolvendo, vai se deteriorando e vai indo para a velhice e vai morrendo, está morrendo. Já nasceu morrendo. Então, deu para entender, irmão, que nós estamos propondo aqui nessa segunda aula, essa abertura de mente para que você entenda o que nós temos, a nossa missão, ela é muito profunda. Tenho certeza que o próprio Deus já está te orientando, te trazendo à tua mente, né? Tudo o que você precisa saber. Olha aí, missões não é fácil, o verdadeiro missionário tem que estar pronto para morrer por Yeshua. Exatamente. Mas quando a pessoa olha isso, pronto para morrer, é uma coisa, mas a pessoa não começa nem a viver para Yeshua. Como é que você vai estar pronto para morrer por Cristo se você não começa nem a viver por Cristo? Primeiro eu tenho que começar a viver por Cristo para poder morrer por Ele. E compreender essa dinâmica do reino, indo, essa ação de movimento. Tudo aqui eu estou falando de uma ação de movimento. A igreja não pode parar essa ação de movimento. Se não tiver essa ação, aí não vai morrer por Cristo nunca. Porque quem não tem ação de movimento nunca vai se entregar por Cristo. Nunca. Colocar um revólver na cabeça e falar, você nega Jesus, falou, agora. Porque ele já perdeu essa ação de movimento, já perdeu esse ídolo. Olha aí. Vamos prosseguir aqui. O processo de discipulado não deve desenvolver meros companheiros de viagem. Esse processo de discipulado não deve desenvolver meros companheiros de viagem. Eu conheço muitos pastores que só pensam em viajar.
e ele leva os seus companheiros de viagem. Não faz missão. Não é todos. Falando que eu conheço alguns. Existem pessoas que não fazem missões. Só querem viajar. É meros companheiros de viagem. Não tem nada para dar. Só está ali para fazer companhia. Então, esse processo de discipulado não é para gerar ou desenvolver companheiros de viagem. Ele deve desenvolver aprendizes da doutrina cristã e ocasionais cooperadores das obras do reino, e mais tarde agentes treinados por Cristo para auxiliar e propagar a fé depois que ele deixasse a terra. Então Jesus estava promovendo isso. Jesus não queria discípulos apenas para ser companheiros de viagem. Jesus estava preparando, ajudando eles a desenvolver a sã doutrina do Senhor, ocasionando neles para eles se tornarem cooperadores das obras do reino e mais tarde eles serem agentes treinados para poder auxiliar a propagar a fé. Eu não quero uma pessoa tiracolor do meu lado a vida inteira, como tem pastores que têm pessoas que viraram funcionário deles. Não, irmão, nós temos que preparar pessoas para propagarem a fé, para propagarem a palavra, para propagar isso, mesmo depois que nós deixemos de existir. Eu quero ter na minha vida uma alegria, mesmo depois que eu passar para o Senhor, que eu nascer para Cristo, eu não estiver mais entre os vivos, alguém possa dizer, por causa daquele homem, hoje eu prossigo porque eu consegui despertar em alguém que possa continuar a propagação da fé. É isso que nós temos que gerar. Olha aí, não perdeu nada não, meu irmão Daniel, fique tranquilo. Perdi uma grande mensagem, não perdeu não, depois você assiste aí, tá bom? Vai ficar no YouTube aí, vai poder assistir, não perdeu nada não, fique em paz. Vamos lá. A partir de um relacionamento próximo com Jesus, deveriam ser, agir e ensinar como suas testemunhas neste mundo. Olha, ser, agir e ensinar. Olha aí os 3 pontos daquele que se achega a Cristo. Então, quando se prepara um discípulo, quando fala ser discípulo, não é seguir cegamente, não. É uma pessoa que vai aprender com você, que você vai dar o que você tem para que ele possa também, no futuro, agir, ser, agir e ensinar como testemunha de Cristo. Eu quero que, através desta faculdade, você que está nos assistindo, fazendo esse curso, você tenha essa consciência, que você possa, ao terminar esse curso, ou prosseguindo demais ou não, continuar conosco ou não, aprendendo ou não, eu quero que você não seja meu imitador, eu quero que você seja imitador de Cristo, eu quero que você tenha em mente, eu quero que você seja, que você haja e que você ensine como testemunha de Cristo. Eu quero despertar em você esse sentimento. Eu não quero colocar uma ideia minha em você. Tem escolas que pessoas, os grandes teólogos, vamos pôr aqui entre aspas, alguns, né? Querem implantar a ideia deles na sua mente, quer que você coma o que eles comem. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é que você trilhe o caminho que Deus preparou para você. Não deixe ninguém te enganar, não deixe ninguém te enrolar. Eu quero que você seja, que você haja, que você ensine, que você motive outras pessoas a seguirem neste conhecimento por Cristo. Glória a Deus. Muita presença de Deus aqui e sei que muitas vidas estão sendo alcançadas aí através dessa palavra. Elementos fundamentais para a missão. Vamos ver aqui alguns elementos fundamentais para a missão. Observação. Os discípulos de Cristo foram convidados a segui-lo e estar com ele para observá-lo. Você vai encontrar em Marcos, no capítulo 1, versículo 17, no 3:13. Então, Jesus convida os seus discípulos, olha, segue-me, ou seja, me observe. Então, primeiro a observação, é o primeiro elemento fundamental para a missão. Observação. Então, você tem que primeiro observar. Ó,
Observar. Está lembrado do OICA, observação, interpretação, correlação, aplicação, que nós falamos muito no curso? Então, o primeiro passo fundamental para a missão é observação. Você tem que observar. Né? Segundo, instrução. Esses elementos são elementos que você tem que possuir, você tem que buscá-los, você tem que entendê-los, você tem que tê-los. Então, observação, instrução. Jesus passou para os discípulos tanto conteúdo cognitivo, como maneiras práticas de servir. Então, Jesus ensinou de várias maneiras. Aí temos umas referências, Marcos 6, 7, 7 a 11, Lucas 9, do 1 ao 9. Não dá tempo de nós lermos tudo isso aí. Tá? Não dá tempo de nós lermos. Nosso irmão Daniel, pastor, eu quero fazer esta formação, ainda há oportunidade de me inscrever? Sim, meu irmão Daniel, pode se inscrever, tá? Acesse aí a secretaria, peça aí o aplicativo, nós temos o aplicativo, agora que você assiste tudo pelo aplicativo, tá? Procura aí o nosso telefone e acesse aí. Tá? Nossos vídeos aí nós falamos, agora não dá tempo. Então, observação e instrução. Tá? Tem que ter instrução. Vamos continuar aqui. Outro elemento fundamental, obediência. Esse aqui é fundamental, né, irmão? Tem que ter obediência. O segue-me de Jesus requer obediência. Segue-me. Não vai falar mais nada, né? Segue-me. Obediência. Se você não obedecer, você não vai seguir. Né? Se você não fizer o que Jesus determina, não tem obediência. Então, observação, instrução, obediência. O que mais? Missão. O que é missão? Jesus enviava para ensaiar experiências práticas, dando-lhes oportunidade para testar seu compromisso, obediência e confiança. Sempre você vai receber uma missão, até na igreja. O pastor mandou fazer isso. Isso é uma missão. Cumpra a missão. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Então, elementos fundamentais para missão: observação, instrução, obediência, missão, objetivo, realização. É isso aí. A obediência, você vai exercitar agora a sua obediência e confiança em Deus. Então vai ter que fazer algo. Olha aí. Ação de movimento, ide, missão. Ide, missão, ação de movimento. Vamos lá. Supervisão, revisão e avaliação. Então, quando se fala em missão, envolve todos esses elementos fundamentais. Se der tempo, nós vamos falar sobre todos eles. Né? Jesus elogiou, Jesus corrigiu, Jesus advertiu seus discípulos. Temos aí exemplo na passagem de Lucas, capítulo 10, 17 a 24, temos aí essas passagens. Prestação de contas, tem que prestar conta. Né? Relatavam a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Senhor, nós pregamos, olha lá, salvou tantas almas. Lá, prestação de contas. Não, eu não presto conta para ninguém. Deixa disso, meu irmão. Você quer fazer missão? Isso é missão. Então, são elementos fundamentais para a missão. Não dá tempo de nós falarmos de tudo isso aqui, mas mais para frente nós falamos. E equipes. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, reconhecendo a necessidade de cada um em auxiliar o seu colega. Equipe, união, companheirismo. Eu gosto de fazer as coisas tudo sozinho. Não, tem que ter um companheiro, alguém, para compartilhar o momento bom, compartilhar o momento triste. Tem que ter a necessidade de cada um em auxiliar seu colega. Ou seja, vamos simplificar. Eu faço, eles observam. Olha, presta atenção. São elementos fundamentais. Então, você tendo todos esses elementos, aí nós vamos simplificar. Ou seja, primeiro, eu faço, eles observam. Eu faço, eles ajudam. Eles fazem, eu ajudo.
Eles fazem, eu observo. Eles fazem, outros observam, tá? Então, essa dinâmica que tem que acontecer na vida da igreja. Eu faço, eles observam. Então, você faz, alguém está observando. Você faz, alguém vai ajudar você a fazer. Sempre alguém vai te ajudar a fazer. Você nunca vai ficar sozinho. Sempre alguém vai te ajudar. Quando eles fazem, você também ajuda. Quando eles fazem, você também observa. E quando eles fazem, outros também observam. Outros também ajudam. Isso são elementos que vão estar sempre envolvendo trabalho de missão. Deus te abençoe, irmãos que estiveram conosco. Não perca aí a próxima aula, tá? A próxima aula nós vamos aí falar sobre missionários. Então nós falamos da introdução, falamos da nossa missão, deu para você entender um pouco. Na próxima aula nós vamos falar sobre missionários, como vem a ser isso, o que é, como fazer, como agir. Então não perca aí a nossa próxima aula, que ocorrerá amanhã, em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, continue conosco. Nós vamos fechar essa semana essa matéria. Já vamos entrar na matéria 23, se eu não me engano, que será a matéria de ética cristã. Então, não perca aí a nossa terceira aula amanhã. Continue conosco. Compartilhe o vídeo, comente, deixa aí o seu joinha aí, né? Esqueço até a maneira de falar, não estou acostumado a falar isso, mas nos ajude, divulgue o nosso trabalho, Deus possa abençoar a sua vida. Não perca aí nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Estamos aí com vários projetos e Deus vai nos abençoar cada vez mais. Fique com Deus, Deus abençoe a todos no nome do Senhor.